Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos verificar aqui a resolução de mais um dos exercícios? Vamos lá, ó. O enunciado diz assim: calcule a altura H relativa ao lado BC do triângulo de vértices A, B e C. Bom, foi dado um triângulo, né? Tem os seus três vértices. E para facilitar a explicação e o seu entendimento, eu vou lançar esses três vértices aqui no plano cartesiano. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Primeiro vértice, que é o vértice no ponto A, 8 para x menos 1 para y. 8 para x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 para x está aqui. Y menos 1 está aqui menos 1. Olha lá. Ó. Então, 8 para x e menos 1 para y. Esse é o vértice A do exercício aqui. O vértice B, x vale 0, y vale 5. X não vale nada, então só marca o y valendo 5. Lembrando, claro, esse é o eixo x, esse é o eixo y. Y valendo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. Aqui é o vértice B. E o vértice C tem coordenadas 2 e 1. 2 para x, 1, 2 e 1 para y. Olha lá, 2 e 1. Aqui é o vértice C. Se nós ligarmos esses três vértices, nós vamos ter o triângulo então. Ó. O triângulo dado no exercício é esse triângulo aqui, ó, triângulo ABC. Tá legal? Só para facilitar a interpretação do exercício, vamos construir o triângulo aqui, ó. Tá aí. Então veja bem, ele quer saber, ó, calcule a altura H relativa ao lado BC. Então, esse aqui é o lado que vai de B até C, né? O lado BC. E eu quero calcular a altura em relação a esse lado, que é o terceiro lado. Só para você ter uma ideia, olha só. Se nós tivermos um triângulo, ó, vou pegar um triângulo numa outra posição, só para traçar um paralelo. ABC. Olha só, vamos inverter aqui, só para ficar com uma coisa parecida. Quer ver? Não tem problema, pode ser. ABC. Se eu quiser saber a altura relativa ao lado AC, eu tenho que pegar o vértice contrário, ó, até chegar em AC. Tá legal? Então, para mim saber a altura relativa ao lado AC, eu saio do vértice contrário até onde ele formar 90 graus no lado oposto aqui ao vértice. Então vamos lá. Nesse triângulo aqui, o que acontece? Se eu quiser saber a altura relativa ao lado BC, eu tenho que pegar, o lado é BC, eu tenho que pegar o vértice oposto, que está aqui, ó, e traçar o ângulo de 90 graus. Essa aqui é a altura relativa ao lado BC. Tá legal? Então, nós queremos saber a altura relativa ao lado BC. O lado BC é esse lado aqui, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o terceiro vértice. Qual é o terceiro vértice aqui, ó? Então, eu quero saber relativo ao lado BC. Voltando, BC. Então, se eu quero BC, eu tenho que pegar o vértice A. Tá legal? Então, se eu quero saber a altura do lado BC, eu tenho que pegar o vértice A até onde ele formar 90 graus com o lado BC. Perceba que esse BC é um segmento que está aqui, mas ele pode ter continuidade, né? É uma reta suporte, ó. Ela pode continuar. O que se sabe é que ele forma 90 graus, ó. Então você sai do vértice e forma 90 graus. Ou seja, do ponto A para C a altura, ele vai pegar em um ponto de B até C, aonde forme 90 graus aqui de B até C, né? Nesse exemplo, mais ou menos assim, olha só, de novo, vou esforçar aqui, vamos reforçar, porque eu sei que isso aí é meio complicado para entender, ó. Então, de novo, vamos pegar, ó, vértice A, vértice B e vértice C. Se esse triângulo estivesse nessa posição, seria muito fácil descobrir a altura relativa ao lado BC, ó. Se esse é o lado BC, onde é que eu acho a altura relativa a esse lado? Eu pego o vértice A e aonde formar 90 graus, ó lá, 90 graus, né?
esse daqui, ó, então, do vértice A forma 90 graus, essa aqui é a altura relativa ao lado BC. O que eu quero mostrar é o seguinte, ó, quando você tem a distância de um ponto até uma reta, essa distância do ponto até a reta, ela forma 90 graus quando ela se encontra, tá certo? Ó, você percebe? Do ponto A até o lado BC, ele vai dar uma altura porque aqui forma 90 graus. E nós sabemos que quando forma 90 graus, é porque essa é a menor distância do ponto A até essa equação aqui, até o lado BC. Ou seja, para encontrar a menor distância entre um ponto e uma reta, essa menor distância quando ela formar 90 graus, não é? Então, para encontrar o ponto, esse comprimento aqui, ó, esse daqui, na verdade, é a altura H. Ó, calcule a altura H relativa ao lado BC. O lado BC, essa é a altura H. A altura H é essa distância do ponto A até essa reta aqui. Então, olha só, a distância do ponto A, né, até essa reta que vai de B até C, olha, que forma 90 graus, é o H. Então, a distância entre um ponto e uma reta, você consegue calcular através daquela formulazinha que é o atalho, ó. AX inicial mais BY inicial mais C, fecha módulo, né? Tudo isso dentro do módulo, e isso vai ser dividido pela raiz quadrada de U ao quadrado mais B ao quadrado. Você já sabe que esse atalho aqui é o atalho que calcula a menor distância entre um ponto e uma reta. A menor distância entre um ponto e uma reta é onde forma 90 graus. Esse triângulo ficou mais fácil para enxergar. Agora, no triângulo dado no exercício é um pouco mais complicado. Mas olha, se eu quero saber a altura relativa ao lado BC, o lado BC está aqui. Esse é o lado que vai de B até C. Tá certo? E a altura relativa a BC, como forma 90 graus, é porque é a menor distância do vértice A até essa reta. Então, ó, do vértice A até onde ele pegar lá, vai dar a menor distância. Agora, o que não se sabe é se é esse comprimento aqui, né? Do vértice A em algum lugar aqui, ó, ele vai formar um ângulo, ó, de 90 graus. Então, do vértice A até BC, em BC forma 90 graus, do vértice A até onde formar 90 graus, essa vai ser a altura relativa ao lado BC. Dá para entender, né? Ou seja, para usar essa fórmula, nós vamos precisar encontrar a equação dessa reta. Eu tenho um ponto, e tendo a equação dessa reta, eu vou achar a altura relativa ao lado BC, que é a distância entre o ponto e a reta, aonde forma 90 graus com a reta. Olha lá, a distância entre o ponto e a reta, aonde forma 90 graus com a reta. Bom, primeiro passo então, para usar essa fórmula, vamos descobrir qual é a equação dessa reta que vai de B até C. Olha só, B até C tem uma equação. E para encontrar essa equação, nós temos que achar os coeficientes angulares, você lembra? Então vamos lá, ó. Vamos passar para cá para ganhar mais espaço, ó. Vamos fazer aqui, depois pega essa reta, hein? Vamos reservar essa equação. Ó, vamos encontrar a equação da reta que vai de B até C, que é essa reta suporte aqui, ó. Bom, para achar essa equação, primeiro, nós vamos ter que encontrar o coeficiente angular dessa reta, que vai de B até C. Para encontrar o coeficiente angular, nós vamos precisar usar aquela regrinha, y menos o y inicial, que divide pelo x menos o x inicial, que é o ioiô xoxô lá, né? É um caminho para achar o coeficiente angular. Por que eu estou usando esse daqui? Porque eu tenho que conhecer dois pontos, ó, e eu conheço dois pontos dessa reta. Então fica fácil achar o coeficiente angular por aqui, ó. O coeficiente angular da reta que vai de B até C, y inicial, y de B e y de C, ó. Y de B e y de C, ó, fica aqui, ó, 5 menos 1, porque tem esse menos,
Então o primeiro y é 5, o outro y é 1. Os valores de x, de b e c, ó, x fica 0 e 2. Pegando o sinal que tem aqui no meio, esse é 0, menos 2. Daqui nós vamos encontrar o coeficiente angular dessa reta que vai de B até C. 5 menos 1 fica 4, 0 menos 2, menos 2. Dividindo 4 por 2 vai ficar 2, positivo e negativo, negativo menos 2. Tá aí, ó. Contamos o coeficiente angular dessa reta que vai de B até C. Bom, com o coeficiente angular, eu pego que vale menos 2, troco aqui, ó, menos 2 e acho os outros valores que eu preciso. Ou seja, para achar a equação de uma reta, eu posso usar o formato da reta na sua forma fundamental, que é assim, ó, y menos y inicial é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x inicial. É o ioiô, xoxô, olha lá, ioiô, xoxô, numa outra posição, né? Esse x que está multiplicando aqui, esse conjunto de x, está aqui dividindo, passa multiplicando m. Olha lá, x passou multiplicando m. É a mesma equação, uma disposição diferente. Bom, como eu quero saber agora uma equação, aqui eu troquei os valores de y e de x. Por quê? Eu queria o coeficiente angular, que era o m. Agora eu não quero mais o m, eu quero saber a equação. Então, eu vou deixar x aqui e y até o final, se for possível, para virar uma equação com x e y. Olha como é que fica. Y menos o y inicial. Olha só, eu tenho dois pontos aqui, ó. Eu tenho ponto B e ponto C. Para achar essa equação, eu posso escolher qualquer um dos dois pontos. Vai dar na mesma. Vamos escolher esse ponto B aqui, ó. Porque tem 0, fica mais fácil para trabalhar. Então, y menos o y inicial, esse é o ponto inicial que eu escolhi para trabalhar. Não quis esse, pegamos esse. Y menos o inicial está aqui. Ele vale 5. Coeficiente angular, nós calculamos que é 2 negativo. Isso vai multiplicar o x que vai até o final e o x inicial, esse ponto que eu peguei, x inicial vale 0. Bom, daqui sai que y menos 5 é igual a menos 2 vezes x menos 2x. Negativo e negativo positivo, menos 2 vezes 0, 0. Ou seja, aqui vai sumir, vamos passar o menos 2x para o primeiro membro. Ele é negativo, num atalho vem positivo, olha lá, fica 2x, esse y é positivo, permanece, esse 5 é negativo, permanece, igual a 0. Olha lá, chegamos numa equação geral da reta. Então, essa equação é a equação dessa reta que vai de B até C. Por quê? Nós usamos o coeficiente angular da reta que vai de B até C e usamos os valores aqui, ó, de B e C, né? Então, essa equação é a equação dessa reta aqui. Agora ficou fácil, ó. Para descobrir a altura relativa desse lado BC, basta eu encontrar a distância do ponto A até essa reta BC, porque eu sei que a distância do ponto A até a reta BC, a menor distância entre dela estará aí com 90 graus, né? Onde ela formar 90 graus. Então vamos lá, ó. Agora posso aplicar essa expressão aqui, ó. Por quê? Eu tenho A, B e C, são os valores que virão da equação que nós encontramos, A, B e C, e x e y virá aqui do ponto A, porque eu quero saber a distância do ponto A até essa reta aqui. Então, vamos só trocar isso aqui para ficar mais claro para você, né? Perdão. Ó, só para ficar mais fácil, vamos separar aqui e fazer o segundo cálculo. Agora, a distância do ponto A até, ó, a distância do ponto A até a reta BC, esse daqui vai ser a minha altura relativa. Mas essa distância, como é que eu calculo essa distância? Olha lá, é o A dentro do módulo x inicial mais o B y inicial mais o C fecha módulo. Tudo isso vai dividir pela raiz quadrada de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Bom, esse daqui eu posso trocar pelo H.
porque a altura relativa do lado BC é onde formar 90 graus. Então esse daqui é o H que nós queremos encontrar. Calcule a altura H. Essa altura H será dada pelo AX. A vem aqui, ó, A vale 2. X vai vir do ponto A, e no ponto A o X vale 8. Depois pela regrinha, mais o B. Olha aqui o B. O B só tem um Y, então o B vale 1. Vezes o Y. Y vem daqui, que vale menos 1. Olha lá. Tá certo? Depois na regrinha, mais o C. A, B e C vem da equação. Então o C está aqui, ó. É esse valor 5 negativo. Vamos separar aqui com parênteses e fechar módulo. Substituímos o numerador. Vamos separar aqui o gráfico, ó. No denominador, o que nós temos? A raiz quadrada de A ao quadrado. A está aqui, vale 2, então fica 2 ao quadrado. Ok? Mais o B ao quadrado. B está aqui, vale 1, fica 1 ao quadrado. Aí, só desenvolver essa equação e vamos chegar no resultado H. A H, que é a altura relativa ao lado BC, será dada pelo módulo de 2 vezes 8, vai dar 16. Positivo e negativo fica negativo, 1 vezes 1, 1. Positivo e negativo, negativo 5. Fecha módulo. No denominador, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado que vai dar 1. Então, a altura relativa a H será dada pelo módulo de 16 menos 1 dá 15, 15 menos 5, 10. Módulo de 10, que divide aqui a raiz quadrada de 5. Como o módulo agora só tem um valor, ele pode sair daí, não é? Então, a altura relativa a H, sai o módulo, né? Do 10 sai do módulo, 10 dividido pela raiz quadrada de 5. Tá aí. E você sabe, né? Você lembra que existe uma convenção na matemática que não é legal deixar a raiz quadrada aqui, a raiz no denominador. Então basta racionalizar para tirar essa raiz quadrada daqui. Vai ficar assim então, ó. A altura relativa a H será 10 e para tirar esse 5 de baixo, basta multiplicar pelo denominador. Então fica 10 multiplicado pela raiz quadrada de 5 e embaixo já tenho a raiz quadrada de 5 e multiplico também por ele mesmo. Ou seja, multiplico o numerador e denominador pelo denominador. Numerador, denominador, multiplico pelo denominador. Isso é racionalização de denominadores, não é? Então a altura relativa a H será 10 vezes raiz de 5. Vai ficar 10 raiz de 5. Raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar uma raiz quadrada. E 5 vezes 5, 25. Na sequência, ó, a altura relativa a H será dada por 10 raiz quadrada de 5. E no denominador, raiz quadrada de 25 ficou 5. Ou seja, a altura relativa a H será 10. Aqui dá para simplificar, olha, ó, 10 dividido por 5, 2, raiz quadrada de 5. Bem tranquilo, né? Então, a altura relativa ao lado BC, que é essa daqui, ó, vamos até destacar, essa aqui seria a altura relativa, ó, é o ponto onde você vai sair do vértice A e vai formar 90 graus, ó, com a reta oposta. Olha lá, se aqui formar 90 graus, né, é porque essa reta aqui é a altura relativa ao lado BC. Sai do vértice oposto, onde forma 90 graus. Só para reforçar, olha lá, né? Lado A, vértice B, vértice C. Se eu quiser saber a altura relativa ao lado BC, eu tenho que sair do vértice A até onde formar 90 graus. Saio do vértice A até onde formar 90 graus. O desenho não fica muito claro, mas a ideia é só para facilitar a explicação aí, né? E você sabe, ó, que quando você calcula com essa regrinha aqui, a distância entre um ponto e uma reta, a distância entre um ponto e uma reta será justamente aonde cortar 90 graus com essa reta aqui, ó. Então, calculando a distância do ponto A até essa reta,
certamente será onde vai ter 90